Boa noite, tudo bem? Aqui é Andréia Cambuí para mais uma live de terça-feira, em que eu vou estar trazendo para você um tema bem interessante, que é sobre o jogo do emagrecimento. E por que que o emagrecimento pode ser considerado um jogo? E é assim que eu vi, é assim que eu tenho refletido, assim que eu percebo muitas vezes quando as pessoas elas é, desistem, ou quando elas começam, ou quando elas esquecem das suas forças, ou quando elas não se situam nesse jogo mesmo que é, né? Eu acredito que a vida também, né? Por um aspecto, você consegue observar que a vida é um jogo. Mas o emagrecimento, gente, é um jogo sim. E por isso que eu quero estar trazendo para você por que eu acredito que o emagrecimento é um jogo. E se a gente pegar essa metáfora, né? É uma metáfora quando a gente fala que emagrecer é um jogo, é como se fosse uma metáfora. E por que a gente pode usar essa metáfora para extrair coisas positivas para nós? Porque muitas vezes a gente vive dia após dia, momento após momento, sem parar para refletir que a gente está fazendo parte de um jogo, né? Isso acontece mesmo. Então, por isso que eu sempre percebo isso, né? Que quando a gente se situa, as coisas ficam mais fáceis. E o que é se situar? Se situar é você se perceber em que ponto que você está da sua caminhada e qual jogo você está participando. Muitas vezes o trabalho da gente é como se fosse um jogo, né? A vida afetiva da gente e o emagrecimento também. E quando eu falo que é um jogo, eu falo porque ele tem um funcionamento próprio. Tem regras, etapas, existe uma mentalidade que acompanha tudo isso. Então, por isso que eu estou trazendo aí para vocês. Eu quero também falar que eu vou estar buscar trazer nas minhas lives um conteúdo também de nutrição, porque as pessoas sabem, né, que eu sou nutricionista, e trazer um conteúdo de nutrição que possa enriquecer aí as suas escolhas, porque muitas vezes a gente se percebe como alguém que vive no automático. E justamente o programa Mente Leve que eu desenvolvi é para a gente sair do automático, parar, prestar atenção e dar passos firmes. E por que não, né, nesse jogo do emagrecimento aí, a gente dá passos firmes, passos bem direcionados, em que a gente vai saber que cada ação tem uma reação e que cada um tem o resultado que merece de acordo com as suas escolhas e que existem coisas que já não cabem no jogo do emagrecimento. E uma delas que eu vejo que é muito clara é a questão da culpa. Então, como eu já trabalho faz algum tempo com emagrecimento, eu percebo que muitas pessoas têm um sentimento que acompanha elas quando elas fazem determinadas coisas. E um desses sentimentos é a culpa, né? Como que funciona essa culpa? É quando a pessoa ela faz algo que não condiz com o seu emagrecimento, faz algo que não condiz com os seus objetivos e ela fica depois se lamentando, chorando, se punindo e se sentindo um peso, né? Se sentindo culpada. E por conta disso, muitas acabam emocionalmente abaladas, a ponto de muitas vezes não conseguirem nem seguir adiante, né? Olá, Marlene! Bom ter você aqui, viu? Marlene sempre aí com a gente. É isso aí, Marlene, né? O teu comprometimento com as lives, eu acredito que seja também o teu sucesso aí no emagrecimento. E depois você me conta, tá? Você me manda uma mensagem como que está aí o teu sucesso no emagrecimento. Porque a gente vem, né, vem se acompanhando, vem trocando, eu lembro muito de você, e eu também quero torcer aí por você e ver, né, que o teu resultado está chegando. Olá, Carla, prazerzão ter você aí, saudade de você, viu? E a gente eu vim trazendo o tema de hoje, eu introduzi falando que o emagrecimento é um jogo e usando a metáfora do jogo para trazer para você o funcionamento, que muitas vezes é no jogo da vida, não é só no emagrecimento. Então, independente da você que está me assistindo, em que fase que você está, né? Se você está na fase de perda de peso, se você está na fase de manutenção, ou muitas vezes, né, tem pessoas que me assistem que estão na fase de, né, que precisam ganhar peso, que é a minoria.
Mas independente de onde você está, é um jogo. Existem regras, existe um funcionamento. E por isso, então, que eu vou estar trazendo isso e eu espero que seja bem divertido aí, que vocês aproveitem e que vocês abram a mente e venham aí me contando se faz sentido para vocês. Olá, Simone. Olá, Giza. Pessoas aí emagrecendo e que tem tido bastante sucesso aí no Mente Leve aí em peso, né? E o Mente Leve, gente, é o meu programa de emagrecimento. Eu tô falando dele porque as pessoas estão aqui, mas eu sempre falo dele no final. Que eu trago isso, né? Formas de você, visões de mundo, coisas que você tem aí para acrescentar. E como eu tenho buscado trazer novidades aí nas minhas lives, eu, na semana passada, quem não viu, eu falei sobre a gelatina. Eu falei de um segredo, né? Algo que eu apostava ali, que ninguém sabia, de algo que tinha na gelatina, mas que ninguém conta pra gente. E eu fui lá e eu falei. E alguém se lembra que participou na live passada o que tinha na gelatina, que eu revelei um segredo aí que ninguém conta pra gente que tem na gelatina? Alguém se lembra o que eu disse? E hoje, coloca aí no chat para eu ver. E hoje, gente, eu vou falar sobre chá. Aqui eu trouxe 2 exemplos de chá, né? Que eu não estou falando de marca, não é minha intenção denegrir ninguém, mas é para orientar aí o consumidor na escolha, né, das coisas. Por quê? Porque a vida da gente é corrida. Muitas vezes a gente não tem tempo ali de comprar erva, peneirar e jogar a erva fora e escolher uma boa erva. Muitas vezes a gente acaba usando o chá de saquinho, né? Vocês não usam chá de saquinho? Então eu vou estar falando, quem for... Ah, a Simone tá esperta, hein? A Simone pescou essa que tem adoçante, gente. Então, Carla, não sei se você viu a live passada, mas eu falei sobre a gelatina. E quem tem neném, quem tem filho pequeno, e eu sei que a Carla tem, é muito comum as pessoas darem gelatina, né, para criança, falando, que é uma sobremesa mais leve, que não tem gordura, né? E daí a gente descobre ali que tem, além de corante, além de aromatizante, tem um bendito adoçante, que para a criança pode causar um malefício, porque para esse produto já causa, né? Imagina para criança. Você sabia dessas? Carla, né? É uma coisa bem séria aí. E eu acredito que o mais sério não seja só o fato de ter adoçante na gelatina, que eu falei na live passada. Eu acho que o fato mais sério é de não estar, quando você compra ali a embalagem, não estar escrito contém adoçantes artificiais. Por quê, né? Uma grávida não pode consumir, pessoas que me seguem aqui, que sabem que eu sou contra adoçante artificial, a pessoa vai comprar muitas vezes sem saber, né? Então é algo bem sério. E tem açúcar também, muito bem lembrado. E eu vou trazer então o conteúdo, né, que emagrecer é um jogo, mas no final da live eu vou estar falando sobre um segredo do chá de caixinha, né? Eu quero que você descubra qual é a diferença entre esses chás, mas no final, hein? E por que a gente tem que olhar, inclusive, o rótulo do chá. Eu não estava falando de olhar rótulo na live passada? Então, nessa live, eu estou falando por que eu tenho que olhar o rótulo do chá também, né? Até isso, gente, né? Que chá simplesmente deveria ser planta e ponto. Mas não é bem assim que as coisas têm acontecido. Mas vamos lá, vamos avançar. É interessante, Carla. Eu sabia que você não sabia. Sabe por que eu sabia que você não sabia que na gelatina tem adoçante? Porque na minha live passada tinham 20 pessoas e as 20, nenhuma sabia. Nenhuma sabia. Quando eu falei que tinha adoçante, todas me falaram, eu não sabia. Então, para vocês verem a importância, né, de vocês estarem aqui comigo, de acompanharem meu trabalho e também ficarem espertas aí, munidas de conhecimento para fazer boas escolhas. E eu sempre não, né? Eu quase nunca falo isso, na verdade. É que vocês podem estar marcando uma pessoa nessa live, vocês podem estar compartilhando para que essa informação chegue às outras pessoas. Porque vão pensar, da mesma forma que eu tenho ajudado vocês, como eu vou chegar nas outras pessoas, né? Muitas vezes em parentes, em pessoas que não iam parar ali me procurar, né? Se vocês não tivessem compartilhado.
E é assim que as pessoas vão aos pouquinhos mudando a consciência. Não é mágica assim, né? Não é só porque a gente está mais consciente e mudando que as pessoas ao nosso redor estão. Mas quando elas vêm acompanhando uma live, quando elas vêm acompanhando um conteúdo, fica mais vivo, né? Porque muitas vezes a pessoa não para lá para estudar. E quando tem alguém falando, elas também podem tirar dúvidas e fica bem legal. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para compartilhar essa live aí e compartilhar esses conhecimentos. Olá, Pauline, muito bom ter você aqui. E você que chegou agora, eu vou falar do chá de caixinha no final dessa live. Então, agora eu vou para o conteúdo que eu trouxe para vocês de por que eu usei a metáfora que emagrecer é igual um jogo. Vamos lá. Vamos entrar aqui comigo para ver, para vocês verem se não é isso mesmo. Então, por que eu percebi que emagrecer é como um jogo? Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa encarar que ela vai passar por uma jornada. Se ela está almejando a vitória, o troféu, o ganho, que não, no caso aí de vocês, né, é o emagrecimento, ela precisa simplesmente começar a jogar. Quantas de vocês demoraram anos para começar a entrar no jogo do emagrecimento? E muitas pessoas que entraram no jogo do emagrecimento falaram assim para mim: Andréia, se eu soubesse que as regras eram essas, eu tinha começado antes. Se eu soubesse como que ia acontecer, eu tinha começado antes. Por quê? Porque olha a diferença da pessoa que entra no jogo e da pessoa que não entra no jogo. Olha a diferença. A pessoa que não entra no jogo, ela vai vivendo o mantra do deixa a vida me levar, vida leva eu, e ela vai ganhar alguma coisa, ela vai chegar em algum lugar? Não, porque ela nem começou a jogar. E olha a diferença em quem entra no jogo. Quem entra no jogo sabe que se a pessoa finalizar o jogo, tem a vitória, tem o troféu. Ela precisa seguir as regras do jogo e começar a jogar. Simples assim. Mas como emagrecer é uma decisão, poucas pessoas foram tão corajosas que nem você, que nem a Carla, que nem a Pauline, né? Que nem a Simone, que nem a Giza, encararam ali que está no jogo do emagrecimento. Então, o primeiro ponto, gente, é você encarar. Eu vou ter que jogar? Vamos jogar, né? Vamos começar. Daí, você se depara com a decisão. Decidi que eu vou jogar esse jogo. Vamos lá, vamos começar. Daí, quando você chega no jogo, não tem aquela coisa assim, né? Quando você ia brincar, quando você era criança, que você fala assim, quem que sabe jogar o jogo, né? O que é esse quem sabe jogar o jogo? Você quer sempre aprender com quem já sabe jogar o jogo. Por quê? Porque quem já sabe jogar o jogo, já sabe as regras do jogo. E você vai sempre estar ali perguntando para quem já sabe jogar o jogo, como é que ela jogou. Quem já sabe jogar o jogo é a pessoa que já jogou o jogo, que já emagreceu. Então, no meu caso aqui, sou eu mesma, né? Vocês estão aqui no processo de emagrecimento comigo, porque eu mesma já joguei esse jogo de emagrecimento e consegui lá eliminar meus 13 quilos, que era a minha meta, e agora tá bom, não quero mais emagrecer, tô bem assim, mas eu joguei esse jogo. Então, você vai lá e você precisa perguntar para quem tá no jogo quais são as regras do jogo, né? Olá, Luísa! Quais são as regras do jogo? Então, quando a pessoa ela tá lá, que ela começou a jogar, você precisa saber quais são as regras do jogo. E daí eu pergunto para você, quais são as regras do jogo, né? Aí é a parte mais interessante, que a pessoa, ela vai ter clareza que ela só vai avançar, ela só vai ali emagrecer 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, 20 quilos, se ela passar por todas as regras. Quem está no Mente Leve sabe muito bem quais são, né? A pessoa sabe muito bem. Por quê? Porque ela estudou, viu, acessou a plataforma, né? Então, vamos combinar. Qual que é uma regra? Tem muitas pessoas que elas querem radicalizar a alimentação, mas elas não conseguiram na primeira casa do jogo. Qual que é a primeira casa do jogo? Qual é o alimento mais importante? Qual é o alimento mais importante? Tem gente que só quer tirar coisa, né? Ah, o que eu tenho que tirar para emagrecer?
Não, a primeira coisa que eu faço com quem está comigo é vamos acrescentar. O que nós precisamos acrescentar para que você ame uma casa e avance? A água, gente. A água é a primeira regra do jogo. Você pode falar para mim um monte de coisa que você faz na tua alimentação, mas não adianta. Se você não calcular a quantidade de água e não atingir a quantidade de água que você precisa ao longo do dia, se você não garantir a tua hidratação, você não sai do lugar. Você vai comer fibra e o teu intestino não vai funcionar. Você vai tomar um suplemento maravilhoso que a nutricionista te deu e aquele suplemento não vai circular no teu corpo. Você vai comer muitas fibras, muitas coisas e o teu intestino não vai funcionar, né? Então é a regra básica da água. E aí eu quero perguntar para vocês, quem está no jogo do emagrecimento, conseguiu dar o ponto de partida? Andar a primeira casa, que é a da água? Olá, Denise, boa noite. É bom que você já chega respondendo, né? Quem está no jogo do emagrecimento, você conseguiu avançar a primeira casa, que é a água? Essa é a primeira casa. Se você não avançar essa, para onde você vai caminhar? Não tem como. Por quê? Porque um corpo desidratado, você tem dor de cabeça, você fica pesado, intoxicado, mal-humorado e sem forças para jogar. Então essa é a primeira casa do jogo, né? E com relação às regras, gente, não sou eu que estou falando, né? Você pode pegar qualquer boa nutricionista e ela vai falar que no jogo do emagrecimento não tem açúcar, né? O que eu posso fazer? Não tem, né? Se você quer avançar no começo do jogo, avançar de verdade, não tem. Depois, claro, mais pra frente, você pode ganhar alguns graus, né? Alguns bônus, poder comer um doce de vez em quando, né, Pauline? Mas no começo, não tem, né? Se eu falar pra você que tem, não tem, porque no começo você vai entrar em compulsão se você ficar comendo doce. É uma regra. Outra questão bem interessante é a questão assim, né? De você conseguir perceber atividade física. Atividade física é como se fosse aquela peça do jogo que quando você cai, sabe quando você joga os dados, que você cai ali naquele quadradinho, né? Então aquele quadradinho lá, quando você cai, te leva para 3 casas para frente. Sabe quando você está num ponto do jogo que você é transportado lá na frente, deixa todos os jogadores para trás? Qual é esse pontinho? É fantástico, gente. É atividade física. Então, quem só cuida da alimentação... Olá, Beth. Quem só cuida da alimentação... a pessoa fica andando casinha, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. E aqui, gente, na prática, quem cuida da alimentação e faz atividade física, a pessoa pula umas 3 casas do jogo. Ou seja, ela vai mais rápido, consegue ter mais sucesso, certo? Então, Beth, que bom que tava ruim a internet, mas você tá aí, né? Eu trouxe aqui para o pessoal que eu vou falar, né, da metáfora do porquê que emagrecer é um jogo. Eu vou falar sobre a diferença dos chás, um segredo que tem aqui. E eu também vou trazer conhecimentos muito úteis. Então, lembra de curtir aí e compartilhar. Então, ok. Lembra quando você escolhe um jogador do jogo? No caso, você não tem o que escolher, o jogador é você mesmo. Mas o que você tem que lembrar? Que esse jogador, ele precisa ser munido de forças. Forças. Lembra lá quando você, eu não sei que jogo de videogame você jogava, mas dá um exemplo aí que todo mundo sabe, né? Todo mundo jogava Super Mario, né, por exemplo. Então o Mario tinha um funcionamento, o Luigi tinha outro funcionamento. Não é assim? Então, dependendo do joguinho de luta, dependendo de qual você ia pegar ali, ele tinha um poder especial para te ajudar, né? Então, daí eu pergunto para você, qual é a tua força? Qual é o teu poder especial que faça você entrar em jogo e avançar? E sabe qual é a tua força? Aquelas qualidades. Por quê? Porque não adianta a gente só ficar olhando os defeitos da gente. Ah, porque eu não faço atividade. Ah, porque tenho preguiça.
Não, eu quero saber quais são as suas qualidades. Você cozinha? Se você cozinha, eu vou dizer para você, você andou umas 3 casas para frente do nosso jogo. Por quê? Hoje em dia as pessoas não cozinham. Simples assim. Comem tudo pronto, tudo industrializado. E quando vão cozinhar, usam muitas vezes o que é mais prático, o miojo de 5 minutos. Então, se você cozinhou, se você sabe cozinhar, você tem uma força. Uma força a teu favor. Algo que vai fazer você avançar muito mais que outras pessoas. Ah, Andréia, eu não sei cozinhar, não consigo cozinhar, não, enfim, não dá, né, para eu cozinhar. Ok, quais as forças que você tem a seu favor? Você é uma pessoa planejada, organizada? Então começa a planejar os lugares da cidade que tem comidas saudáveis para você. Começa a planejar o que você vai comer a cada dia. E isso você não pode falar para mim que você não consegue fazer, né? Porque é simplesmente você pegar, sentar e dedicar ali 5 minutos da tua semana para você planejar a tua semana inteira, né? E então aí estão as suas forças. Quais são as suas forças? Ah, André, eu sei cozinhar, eu tenho planejamento, eu tenho força de vontade, né? Aí são as tuas forças. Certo? Então, uma outra coisa interessante é o timing. Então, tem muitos jogos, né? Eu tô pensando, a minha mente, eu tô falando de jogo de tabuleiro, mas muitas vezes a minha mente está lá no jogo do videogame mesmo, né? Pode perceber. Se bem que no jogo do videogame também, quando você muda de fase, aparece, né, o tabuleiro ali, muitas vezes, né, na TV, mostrando em qual fase que você tá do mapa ali, né? Bem interessante. Daí, eu tô pensando que tem muitos jogos que tem tempo. Tem um tempo. Você entra no jogo, você precisa completar aquilo num tempo. Se você não completar naquele tempo, você volta para a fase inicial. E você sabe que eu tenho percebido isso? Eu tenho percebido que as pessoas, elas necessitam emagrecer pelo menos meio quilo por semana. E eu tenho percebido que as pessoas que não emagrecem meio quilo por semana, elas perdem o time da motivação, o time do desempenho, e elas acabam ficando para trás por várias questões. Uma, porque menos do que meio quilo nem aparece, é muito pouco. E daí ela já se sente desmotivada e muitas vezes sai do jogo. Não é verdade? E outra coisa, meio quilo resulta em 2 quilos no mês. Então, 2 quilos no mês, a pessoa ela consegue ver. A roupa diminui um número, que eu sei. Então, é perceptível. Então, por isso que nesse jogo do emagrecimento tem um time. Se você fica deixando para muito depois, ou se você fica se conformando que você vai emagrecer 300 gramas por mês, é muito fácil de você sair do jogo do emagrecimento. Então, no jogo ali do Mente Leve, a minha proposta, né, é que você emagreça pelo menos meio quilo. Pelo menos, isso é o mínimo. E se você, né, andar a casa da atividade física, você vai dar um salto. Que é assim, você estava emagrecendo meio quilo com alimentação, com atividade física você vai emagrecer 1. Se você estava emagrecendo 1 quilo com alimentação, com atividade física você pode emagrecer 2 quilos. E é isso mesmo, gente, que acontece na prática. E eu fico muito feliz com os meus clientes e eu sei quando eles estão conseguindo ter sucesso no emagrecimento, eles vêm falar para mim assim, André, eu estou cumprindo a minha meta da atividade física, que é 4 vezes na semana. Eles vão embora. Então, o tempo é muito importante para motivar. E aí, é um ponto bem importante também. Não sei se vocês percebem, tem muitos jogos que quanto mais você avança no jogo, mais você ganha poderes, digamos assim. E aquela pessoa que está só no começo do jogo, ela não tem muitos poderes. Então tem jogo que se você vai avançando de fase, você ganha uma luz, você ganha uma nave, você ganha uma espada, você vai ganhando poderes. E quais são os poderes? O que você vem ganhando quando você entra no jogo do emagrecimento? Que poderes são esses? Olá, Rosângela. Olá, Maria Ângela. Que poder... Depois vocês vão ter que assistir o começo da live, hein? E fiquem até o final que eu vou falar sobre a diferença dos chás, viu? É uma informação bem importante. Quais são esses ganhos que você adquire quando você emagreceu, quando você mudou de fase, quando você avançou? Quais são esses ganhos? Todo mundo sabe aqui. As pessoas que estão no Mente Leve, elas sabem. O que você começa a ganhar?
começa a ganhar um guarda-roupa novo, né? Não é verdade? A pessoa começa a ganhar elogios, começa a ganhar mais motivação. E é muito interessante porque tem algumas coisas que as pessoas vão perdendo, se livrando, que impediam elas de ir rápido. Então a pessoa vai largando o remédio, muitas vezes o remédio causava um distúrbio no sono e ela não conseguia emagrecer porque não conseguia dormir direito. Às vezes a pessoa tomava lá um omeprazol, aquele omeprazol impedia a digestão das proteínas, que é isso que o omeprazol faz, gente. E daí ficam proteínas não digeridas, acumuladas no intestino, aquilo gera obstipação e ela não está emagrecendo por causa de um omeprazol, que a princípio é só o estômago. Então, ela se livra do omeprazol, ela avança algumas casas, porque intestino funcionando é tudo no emagrecimento. Olá, Clarice. Olá, Jussara. Então, legal ter você aqui, Jussara. Então, para todo mundo que está aqui, lembre de curtir, compartilhar e de ver, depois que esse vídeo terminar, tudo que ele tem para oferecer para você. Então, vou dar um gás aqui. Então, aquela coisa do jogo, né? O jogo sempre tem fases difíceis. Então, quanto mais a pessoa persiste, mais ela tem chance de chegar no final, né? E se ela desistir, se ela sair do jogo, que eu acho que não é o que vai acontecer com ninguém que está aqui, né? Ainda mais o mente leve, ela nunca vai sentir o gosto da vitória. Então, não adianta quanto tempo esse jogo vai demorar, mas desistir não dá, né? Por quê, gente? Porque muitos começam e poucos terminam. Então, eu quero que você seja a pessoa que começa e termina. E se chegar, né, gente, na final, o que você vai ter, né? O teu troféu. Então, quando você começa a jogar, você tem que não tirar o olho do troféu. O troféu é o teu emagrecimento. Então, essa aí fica para você. E eu quero deixar também de dica para você que você dica as regras do jogo. Hoje eu fiz uma sessão com uma pessoa e eu falei para ela que eu tinha as regras do meu jogo, né? Para eu manter o meu peso, eu tinha regras. E como que eu fazia essas regras? Baseadas nas minhas evidências. Vocês querem saber quais são as minhas regras? Então, por exemplo, a minha regra é: eu olho o buffet e eu não pego o que é frito. Eu fujo da fritura. Se tem alguma coisa com leite, eu vou comer no máximo uma vez por semana. E pronto, e acabou. Então, sabe as regras do jogo? Você sabe quais são as suas regras e fica aí o desafio para você trilhar as suas regras. Então, para finalizar aqui, para eu falar sobre os chás, né? Eu vou dizer que muitas pessoas entram no jogo, mas poucas têm uma mentalidade de sucesso. E daí eu quero perguntar para você que está assistindo e que entrou no jogo do emagrecimento. Olha que legal, a Beth falou que ela tomava remédio para dor no quadril e não precisou tomar mais. Você viu, Beth? Você já está lá na frente do jogo já. Legal. E melhora o humor, com certeza. Melhora o humor. Eu acho que esse é um dos ganhos aí, né? Quem não quer estar mais feliz com a família, com os amigos? Porque o doce, gente, é uma coisa muito chata. Ele te dá... Você fica feliz na hora que você come o doce. O problema é que isso dura 5 minutos. E depois você fica mais chata ainda e mais mal-humorada porque está na abstinência do doce. Então é bem complicado. Né? O que você quer? Uma felicidade passageira ou uma felicidade duradoura? Tem gente que fala assim, mas o doce me deixa tão feliz. Daí eu sempre pergunto para a pessoa assim, tá bom, você se torna uma pessoa mais feliz? Amanhã você vai estar mais feliz do que hoje porque você comeu doce hoje? E geralmente as pessoas me falam que não, né? Que não. Uma outra coisa, gente, aqui, ó. Que mentalidade você vai encarar esse jogo? Então tem gente que entra no jogo e fala assim, André, eu vou entrar para ver se eu vou emagrecer. E tem gente que já entra no jogo e fala assim, André, eu tô entrando nesse jogo aí para dar certo. Não tem esse negócio de para ver se vai dar certo. Tô entrando para dar certo. Olha a diferença. Tem gente que fala assim, mas isso aí é uma brincadeira. E tem gente que fala assim, não, eu posso até me divertir, né, cozinhando umas coisas diferentes, mas isso aqui é coisa séria, isso aqui é minha saúde, o bem mais precioso. Não é brincadeira, eu não estou brincando com a minha vida.
E tem gente que já pensa, já entra no jogo e fala assim, ixi, eu acho que eu não vou conseguir vencer esse jogo. E já tem gente que entra assim, eu tenho certeza que eu vou vencer, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou vencer. Tem gente que entra todo distraído, começa a jogar e daqui a pouco no meio do caminho já mexe no celular, faz um monte de coisa. E tem gente que tem foco total, acorda e dorme todo dia pensando no troféu, né? Tem gente que entra no jogo pensando assim, ai, mas tem gente melhor do que eu. E tem gente que entra no jogo falando assim, opa, eu vou dar o meu melhor nesse jogo. Não interessa aos outros, eu não vou me comparar com ninguém. E tem gente que vai lá, né, que começa a jogar o jogo de emagrecimento e já fala, ai, mas eu tô meio destreinada, vai demorar, vai ser muito devagar, ai, não sei o quê. E tem gente que fala assim, tudo bem, não me importa. Eu tô meio destreinado, mas eu vou fazer que daí eu pego o ritmo. E quem tá emagrecendo sabe, né, que você precisa começar, porque é um jogo. E para finalizar, eu vejo que tem gente que joga limpo e tem gente que joga sujo. O que é jogar limpo e jogar sujo? Jogar limpo, gente, é a pessoa que ela vai na raça, comendo comida de verdade, fazendo sopa, fazendo suco verde, dizendo não pro doce. É jogar limpo. O que é jogar sujo? A pessoa come um monte de porcaria, fica um dia de jejum. Come um monte de porcaria, toma um xerical. Come um monte de porcaria e toma um monte de remédio, põe balão na outra semana. Isso é jogar sujo. Certo? Então, para as guerreiras aí, que meu público é basicamente tá feminino hoje, né? Tá feminino, né? Tem gente que diz que entra homem, mas tá feminino. Vou falar para as guerreiras que ficaram até o final algo que vocês não sabem sobre esse chá. O que tem na rotulagem do chá que torna ele um produto que pode não ser saudável? Porque vamos pensar, um chá deveria promover a saúde, né? E o que tem no chá que ele pode não ser saudável? Então, olha que interessante, ninguém para olhar rótulo de chá por um motivo, que quando a pessoa compra chá de boldo, quando ela compra chá verde, ela quer tomar chá. Então, não vai ficar olhando o rótulo para ver se é chá, se não é chá, o que tem no chá. Ela fala, não, tô comprando chá de boldo, é boldo. E nesse caso é verdade, né? Nesse caso, você vai lá nos ingredientes, e eu adoro, esse é o meu chá preferido. Vocês podem me achar maluca, mas eu adoro o chá de boldo, é o meu chá preferido. Você vai lá nos ingredientes e olha os ingredientes diz folhas de boldo, pneu boldo, um científico do boldo. Ou seja, embora seja de saquinho e a gente não está vendo a erva, não está vendo a conservação, se tem fungo, se não tem, isso a gente não consegue ver. Mas está dentro da validade, a gente vai lá e a gente tem algo que é relativamente barato. Um chá de boldo custa R$ 2,00, 10 saquinhos. E você pode tomar todos os dias após o almoço e jantar, que vai ter uma função colagoga, colerética, estimulando o fígado a funcionar, além de que o boldo é um ansiolítico, facilita a digestão e a detoxificação. Ou seja, é um chá de caixinha, que embora não seja o mais indicado é você pegar a folha mesmo e preparar o chá. Você tem aí um chá que pode te auxiliar e ser terapêutico para você. Mesma coisa não acontece quando eu vou pegar um chá de uma outra marca, que a princípio eu estou consumindo, né? Eu vou lá, eu quero um chá verde, afinal, chá verde emagrece, camélia sinensis, enfim. Daí eu vou lá olhar nos ingredientes. Chá verde hortelã. Então, ele não é só chá verde. Ok, até então mistura de ervas pode ser uma coisa legal. A hortelã é digestiva, o chá verde termogênico, né? Antioxidante. Eu vou lá nos ingredientes, até é difícil de achar, tá lá no final. Tá bem difícil de ler. Esse aqui tá complicado de ler, viu? Não é só porque eu uso óculos, é porque tá bem ruim o escrito dele. Vou lá nos ingredientes e eu leio e eu encontro. Chá verde, Camellia sinensis, menta, piperita e
aromatizante e saborizante idêntico ao natural. Gente, idêntico ao natural não é natural. É uma estrutura química feita de laboratório. Então, todos aqueles chás que vocês veem que é muita coisa, então eu vou dar uns exemplos para vocês. Chá de mel com sei lá o que, mel com limão, não é natural. Chá de maracujá, geralmente não é natural. Chá de folha silvestre, você põe o negócio no saquinho e ele fica muito vermelho. E não é só por causa do hibisco, não. Você vai lá ver, tem corante. Então, poxa vida, a indústria está enganando a gente falando que a gente está tomando chá e na verdade é química. Quero perguntar para você que está assistindo a minha live se você sabia dessa informação. Que até no chá a indústria deu um jeito de colocar porcaria para nos intoxicar ao invés de nos ajudar. Alguém sabia disso? Sandra, que saudade de você! Sandra, você chegou no finalzinho, mas eu vou dar uma tarefa para você, hein? Para que você assista depois essa live, que tá bem legal. Eu expliquei por que emagrecer é igual um jogo, né? A metáfora do jogo. Então, vocês que estão me assistindo, eu quero perguntar se vocês sabiam dessa informação que eu trouxe. De que nem todos os chás são iguais. E que quando a gente compra um chá, achando que ele vai ser benéfico para a nossa saúde, eu descubro que tem química. E qual que é o problema da química? Respondam para mim se vocês sabiam. Qual que é o problema da química? O problema é eu tomar essa porcaria direto. Porque isso é bioacumulativo, hepatotóxico, artificial. Então, poxa, eu estou falando de um chá. Um que desintoxica o teu corpo e o outro que detona porque é química. E o cheiro, gente, já diz. Você sente o cheiro, vem aquele cheiro muito artificial. Aí, ó, que interessante. A Giza não sabia. E eu duvido que alguém aqui sabia. Pode até ser alguém que desconfiava, mas que pegou lá e olhou o rótulo e viu que tinha química. A Carla também não sabia. Você vê, né, Carla, por que tem que andar juntinho da nutricionista? Porque até na hora de escolher o chá, a gente tem que pensar. Porque é industrializado, né, gente? Está longe dos olhos, longe do coração. A gente tem que fazer escolhas. A Clarice também não sabia. E, gente, olha, eu fico de cara o quanto que a gente parece... A sensação que eu tenho quando eu vou no mercado é salve-se quem puder. E se você não reservar ali uma meia hora para você olhar a embalagem, com certeza você vai ser enganado. Pois é, né? Se a gente tivesse... É bem isso, Denise, que você falou, eu acredito bem nisso. Se a gente lesse, a gente não compraria. E daí as pessoas vêm com aqueles argumentos para mim, né? As pessoas vêm com argumentos para mim. Ai, Andréia, chamate é bom? H2O2 é bom? Eu falo, criatura, antes de me perguntar, vai lá e olha o rótulo. Tem marca de chamate que diz chamate, açúcar e limão. Ok. Agora tem marcas e outros chás que colocam lá chamate, açúcar, conservante, aromatizante. Enfim, de uma marca para outra, já muda. Então, é algo que você tem que ficar esperto. Ela tem uma questão que ela vai mudando os componentes. Então, aquele chá que você... Eu lembro disso, eu sempre comprava um chá de hortelã. Chá de hortelã. E um dia eu peguei, cheguei em casa e fui fazer um chá de hortelã e eu fiquei com dor de estômago. Sendo que um chá de hortelã, não sei se vocês sabiam, um dos princípios do chá de hortelã é aliviar dores de estômago. E daí tá lá um chá de hortelã que me deu dor de estômago. Fui ver. Ele tinha cheiro e gosto de bala, ou seja, não era nada natural. É isso aí, Clarice, até o chá. Por isso vocês estão aí pertinho de mim, para vocês saberem. É isso aí, Nutri é essencial. Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês.
Dizer que é o maior prazer do mundo para mim fazer essas lives de forma gratuita toda semana. Essa eu acredito que é uma responsabilidade minha enquanto nutricionista, que é informar de forma gratuita. E se você não faz parte do Mente Leve, que tem vídeos, muita coisa lá para você, entra em contato, que eu te passo o link do Mente Leve. E se você acredita que essa live pode ajudar alguém, compartilha essa live e ajuda aí para que o meu trabalho chegue para outras pessoas também, porque é a única forma, né, que a gente tem de atingir. Então, um grande abraço para vocês, gostei das curtidas. E nós nos vemos então na semana que vem. Em breve teremos novidades, tá bom? Tchau, tchau. Vocês são a razão aí de eu fazer lives toda semana. E gostei muito de ver pessoas aí que fazia tempo que eu não via. Então, um abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau.